Primeira carta, capítulo 6, do versículo 12 ao 20. A intenção a nós estudarmos o livro expositivamente, nós estamos indo capítulo por capítulo, vamos vendo os versículos. Então, tem principalmente como foco você olhar para a carta de Coríntios como uma espécie de raio-x, uma avaliação da sua vida, da nossa igreja e dos nossos relacionamentos. Semana passada, eu compartilhei com os amados, do versículo 1 ao versículo 11, sobre como lidar com os relacionamentos interpessoais. Todos nós nos relacionamos, né? Seja com vizinho, em casa, entre família, pai, mãe, esposos, no trabalho, na escola. Nós temos que lidar com os relacionamentos. E semana passada, nós aprendemos um pouco do que a Bíblia nos ensina de como lidar com estes conflitos. Mas também nós não temos apenas conflitos que tem a ver com a parte externa, os relacionamentos interpessoais. Nós também temos conflitos internos. Eu costumo dizer que uma das maiores lutas da nossa vida tem a ver com os relacionamentos interpessoais, mas também outras das grandes lutas que nós atravessamos numa sociedade moderna tem a ver com a sexualidade. Aquilo que nós entendemos como ser da vontade de Deus, aquilo que Deus abençoou, o nosso corpo e a maneira como nós nos relacionamos com Ele e com Deus. Deus também trata a respeito disso. Então hoje o tema é como lidar com as paixões sexuais ou como lidar com os relacionamentos intrapessoais. Ou seja, tem a ver comigo, aquilo que está no meu coração. Como eu vou me relacionar com aquelas coisas que estão dentro de mim, as paixões. Assim também todos nós lutamos com alguma área na nossa vida. Todos nós nascemos dotados por Deus e fomos criados seres sexuais. Não há nenhum anjo nesse auditório, viu? Não há ninguém assexuado, né? Todos nós temos esta inclinação e esta capacidade de relacionamento sexual que Deus nos dotou. E a sexualidade é bênção de Deus. Mas Deus nos ensina de como você deve relacionar-se com isto. E é sobre esta porção que nós vamos estar lendo o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 20. Na minha versão diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ela. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?
porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A minha oração é que esta palavra possa entrar no mais profundo da nossa mente, no mais íntimo do nosso ser, lá onde estão as mais diversas inclinações, guerras, lutas e batalhas que se travam dentro de uma luta, e que quem luta e quem já teve uma batalha espiritual em relação à sexualidade possa entrar este conteúdo da palavra ao ponto que isso divida a nossa vida e possamos nos santificarmos naquilo que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia nos apresenta sempre como principal ferramenta de transformação de uma vida a sua palavra. É natural, nenhuma pessoa ela vai conseguir mudar enquanto a sua mente não mudar, enquanto os seus pensamentos não mudarem. Por isso que Romanos capítulo 12 vai dizer que nós não apenas não devemos conformar-nos com este mundo, mas diz que devemos também transformar o espírito da nossa mente. A Bíblia vai nos dizer que as maiores lutas e batalhas que nós travamos do ponto de vista espiritual não tem a ver com a parte exterior, mas tem a ver com a parte interior. Alguém disse que Sansão conseguia derrotar enormes exércitos, grandes batalhas, grandes guerras, mas ele foi destruído por uma saia. Tá bom? Vale a redundância de dizer. Não querendo falar mal das mulheres, não é colocando a culpa em vocês não, viu gente? Tá bom? Por favor, isso é uma forma de expressão. Mas dizer que ele venceu tanto, sabe? Mas ele se deixou vencer pelos seus olhos. O texto diz que ele foi, viu uma mulher lá, bonita, e quis para si. E todas as vezes que você se deixa levar por algo que não é da vontade de Deus, você acaba perdendo a própria alegria do Espírito e você perde aquela coisa, porque ele perdeu até os olhos. Quis tanto agradar os seus olhos que ficou sem. Assim também Davi. Davi era um homem sujeito estrategista, conhecia o Senhor intimamente, um relacionamento maravilhoso com Deus, mas quando ele viu uma mulher bonita, ele tinha uma certa dificuldade. Uma vez tinha uma pessoa, nunca esqueço, eu aconselhando um outro, falando a respeito da luta dele com a bebida, e o camarada disse assim: pastor, não sei o que o pessoal acha que tem graça nesse negócio de cerveja. Eu não tenho problema nenhum com esse negócio. Pode ter um copo, pode ter um barril bem gelado em pleno deserto, que eu passo, não estou nem aí para uma cerveja, se gabando da sua vitória e às vezes menosprezando a fraqueza do outro. Aí eu disse assim: mas se fosse uma mulher de biquíni nesse mesmo deserto, o que você faria? Aí ele já engasgou, ficou vermelho, falei: aí eu tenho dificuldade. Então, cada um tem a sua, meu querido, né? Cada um tem a sua batalha, cada um tem as suas guerras. E aqui o texto falou semana passada das batalhas que nós temos nos relacionamentos, com a mágoa, a capacidade de perdoar, de ter que ceder. E nós vimos que o texto diz assim que até levar prejuízo nós temos por causa do amor e do sacrifício de Jesus. Agora aqui vai falar desse relacionamento com o nosso corpo. Eu costumo sempre dizer, queridos, eu aprendi isso na caminhada bíblica com o pastor Arata e ele com o pastor Bruce Wilkinson, que todo pecado acontece porque eu estou acreditando numa distorção da verdade. Em outras palavras, todo pecado acontece porque eu estou acreditando numa meia-verdade, que na verdade é uma mentira inteira. Todo pecado, ele se apresenta, nenhuma tentação vai se apresentar de forma ruim, como falsa. Não, as grandes tentações, aquelas que nos destroem,
aquelas que nos derrubam, aquelas que nos aprisionam, aquelas que tentam nos encantar, aquelas que nós começamos muitas vezes a flertar, a paquerar, a conversar. Estas tentações, elas são circunstancialmente verdadeiras, mas propositalmente enganosas. Explico melhor. Tentação de Jesus, por exemplo. Jesus estava com fome, sim ou não? Então o diabo disse uma verdade, ou não? Você tem fome. Segunda verdade que o diabo disse, que Jesus tinha poder de transformar pedras em pão. Verdade ou mentira? Verdade. Ele poderia transformar as pedras em pão. Poderia resolver o seu problema, sim ou não? Mas por que Jesus ia pecar então? Porque Jesus recebeu o poder do Pai para glorificá-lo, para glorificar o nome dele, e não para se auto-beneficiar desse poder. Ele não tinha essa autoridade. Se ele fizesse isso, ele estaria fora do propósito pelo qual Jesus veio à terra. Porque ele veio para servir, ele é o servo sofredor, ele deveria passar, esse era o propósito. Portanto, se Jesus fizesse aquilo que Satanás lhe dizia, ele estava usando algo que Deus lhe dera, mas com um propósito distorcido. Por isso que eu digo que todo pecado acontece porque eu começo a acreditar numa verdade circunstancial, porém o propósito totalmente errado. E essa é a ideia da sexualidade. Por exemplo, quando nós falamos de sexualidade, eu disse algumas verdades aqui. A sexualidade é de Deus ou não? É. Existe uma pessoa que não tem a sexualidade presente na sua vida? Não, isso é fato. A sexualidade é uma necessidade, sim ou não? É uma necessidade, que vale ao comer. Porém, Jesus, ele diz claramente que não é somente de pão que viverá o homem, e não é somente de sexo que uma pessoa vive. O texto vai nos mostrar algo que eu aplico muito à sexualidade na tentação de Jesus. Que Jesus disse não, o diabo foi embora e depois continuou a atormentá-lo, mas o texto diz que logo que ele venceu as tentações, vieram os anjos e serviram manjares. Em outras palavras, Jesus teria comido pão e água e teria perdido os manjares. E tem muito neguinho aqui, sabe, que come pão e água e perdeu os manjares. Sei que você me entendeu. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa é a ideia de Satanás. Em outras palavras, todo pecado, absolutamente todo ele, acontece porque em minha mente começa a entrar uma verdade distorcida. Ela é circunstancialmente verdadeira, porém no propósito ela é falsa. Por isso que o diabo está dizendo assim, aquela pessoa te magoou. Olha o que está dizendo de você. Ele te apresenta circunstâncias verdadeiras, mas a solução e o caminho pela qual você vai percorrer é totalmente diabólico. Aí que entra a força de Satanás. Olha aqui, vai dizer aqui o texto. O que Jesus, através do apóstolo Paulo, estava atacando? Porque existe uma declaração até hoje que as pessoas batem no peito e dizem assim: eu sou uma pessoa livre e eu devo tomar as minhas próprias decisões. E outras pessoas dizem assim: dentro da gente existe o lado bom e você tem que encontrar em equilíbrio e buscar as coisas boas. E como se dissesse, basta as boas intenções para que você viva uma vida maravilhosa. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, todas as coisas me são lícitas. Em outras palavras, eu sou um homem livre e posso fazer o que eu quiser. Uma pessoa adulta, ela tem liberdade de escolher. E essa é a grande questão dos adolescentes, né?
Eles dizem, eu quero fazer 18 anos, como se fosse aquela coisa maravilhosa, né? 18 anos, bem-vindo, agora você por ser preso, vai direto para Chilindró. Só para te falar. Então aquela coisa da liberdade, de querer alcançar, de eu vou fazer, né? Aquilo outro, vou tirar carta, vou dirigir, leva a primeira multa, na segunda semana tem que trabalhar depois para pagar aquilo, né? Aí vai achando aquela coisa da liberdade. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quiser. Você poderia estar em muitos outros lugares neste momento. Eu posso tomar qualquer escolha. Mas o texto está dizendo, mas nem todas as coisas me convêm. Aí vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando alguém me pergunta assim, pastor, será que a gente pode, né, ouvir música secular? Ou, de repente, a mais comum, o pastor Ednei disse que os crentes começaram a perguntar assim, o crente pode tomar cerveja, tomar vinho? Né? Diz que a pessoa fala assim, não, o pastor explicava, na Bíblia não tem nada contra isso, a Bíblia diz que é embriaguez que é pecado. Aí daqui a pouco os crentes começaram, o crente pode ter barzinho em casa? Aí daqui a pouquinho, o crente pode participar de uma festa gospel? Né? Aí ele fala assim, gente, tudo está errado, não pode nada. Porque nós não sabemos lidar com liberdade. A gente estava conversando essa semana, eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, ele estava dizendo, as mulheres, pastor, não sabem lidar com liberdade. E eu disse assim, meu querido, é verdade, mas nós também não sabemos, não é só mulher não. Os homens não sabem lidar com liberdade. Nenhum ser humano consegue sozinho. Se ele começar a perceber, a ir, ele é exatamente como uma rã no ambiente de água geladinha. O diabo vem e aquece os pouquinhos e quando você perceber já é tarde para sair, está cozinhando. Assim devagarzinho começa. O texto está dizendo, a questão na vida não é o que você pode fazer ou não pode fazer, mas é o que edifica e o que não edifica. Mais ainda, é o que te domina e o que você domina. É uma questão de quem domina. Quem? Dormir é pecado? Dormir é pecado? Não. Dormir demais é? Como o nome desse pecado? Preguiça. Comer é pecado? Comer demais é? O nome desse pecado é? Gula. Certo? Comprar é pecado? Comprar com o dinheiro que você não tem é estelionato, né? Avareza, né? Você tem um monte de nomes. E por aí vai. A questão é quem domina quem. Eu costumo dizer, pastor, eu assisto, briga de casal é ótimo, né? Pastor, aquela pessoa, pastor, mas eu assisto na televisão só esporte. Eu não assisto novela, tentando tirar dele. Pastor, ele é verdade, ele assiste esporte, mas ele assiste da Band, da Globo, da Rede TV, compra o lance de manhã, à tarde, à noite, e ainda vai tirar as dúvidas da internet. Falei assim, meu filho, você está sendo dominado, isso é pecado sim. Não é possível, você está sendo guiado por esse negócio. É quem domina quem. Pode ser uma coisa boa, mas se aquilo está nos dominando, se torna um ídolo, como nós falamos a semana passada. Então o texto está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está falando para os coríntios, porque eles achavam que o fato deles serem livres, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. A máxima da igreja de Coríntios era o seguinte pensamento: o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Eles acreditavam que o corpo era ruim e tudo aquilo que se fazia com o corpo
não tinha importância, porque o corpo nada mais era do que uma limitação, uma prisão para a alma, que impedia o conhecimento verdadeiro. Eles consideravam como tudo aquilo que se cometesse com o corpo como sem valor. Portanto, tanto a comida quanto a sexualidade estavam no mesmo nível. Era uma coisa apenas carnal, mas não tinha tanta importância assim. O Senhor vai dizer a conexão, vai dizer assim, o estômago, a comida e o estômago vão ser destruídos, mas o corpo não. O corpo vai ser transformado. A conexão não é entre o corpo e o sexo, mas entre o corpo e o Senhor. O sexo é uma bênção, mas o mau uso dele pode se tornar uma grande maldição. Por isso, como lidar? O que a Bíblia vai dizer a respeito disso? Como proteger o meu coração, minha mente, meu corpo? Como entender o propósito de tudo que Deus criou? Lembrando que hamartia, ou pecado, é errar o alvo, é estar fora de propósito. Como Deus nos diz que nós temos que lidar com isto? Que verdades o texto nos apresenta? A parte B do versículo 13 vai dizer assim: porém o corpo não é para a impureza, ou para a imundícia, ou para a ideia da impureza aqui, está se referindo a todo tipo de pecado sexual. Inclua aqui, os versículos anteriores falamos de homossexualidade ativa, passiva, de idolatria, de orgias, de laxívias, e tudo que você possa imaginar. O sexo como prática fora da aliança do casamento, a Bíblia está dizendo como imundícia. E ele vai dizer, o nosso corpo não foi feito para isso, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. É muito claro, o corpo pertence ao Senhor, é dele. O corpo, ele vai dizer na frente, é um altar de Deus, é a habitação de Deus. Portanto, o cuidado do nosso corpo tem a ver com fidelidade com Deus, porque pertence a Ele. Você não cuidar da sua saúde, agora eu vou falar para mim mesmo, ficar obeso, sabe? Comer de qualquer forma, achar que o mundo vai acabar se você não comer tudo aquilo, né? Você não cuidar da sua saúde, não ir no médico, sabe? Não cuidar é infidelidade contra o Senhor, porque o texto vai dizer aqui claramente, ele vai dizer, o corpo é de Deus e com ele você glorifica o Senhor. Às vezes a gente olha e fala assim, não, a gente trata que nem os corintianos aqui, né? Fala assim, não tem nada a ver, o corpo vai acabar, vai se desgastar. Não é bem assim, não. A administração do nosso corpo tem a ver com fidelidade, porque ele é do Senhor. Segunda verdade que o versículo 14 vai nos mostrar, acompanha aí. O corpo será ressurreto. Assim que fala? O ressurreto. Existe essa palavra? Em outras palavras, mais fácil, vai ser ressuscitado. Está certo mesmo, né? Eu quis usar um português, eu aprendi com o pastor Paulinho, de vez em quando passo por inteligente, né? Então o corpo vai ser ressurreto, vai ressuscitar. O corpo, sabe, a Bíblia vai dizer que este corpo que vai virar pó, ele vai ser transformado de novo. Não vai se acabar que nem o estômago e a comida. O estômago e a comida vai acabar mesmo. Mas o corpo está dizendo ao apóstolo Paulo, não. Não vá tratando o corpo como sem importância, porque o seu corpo tem valor, sim. Ele vai passar pela ressurreição. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ressuscitará a nós pelo seu poder. Quando vão dizer amém?
Não vai ficar, a gente vai perceber, um novo corpo nós vamos receber. Portanto, a palavra de Deus está dizendo assim, sabe que não é uma prisão da alma. A morte é apenas um até daqui a pouco. Não é que não tem importância, tem muito valor. Não é uma dicotomia, não são duas coisas separadas. O nosso corpo faz parte de glorificar a Deus, não é só com a alma que se glorifica a Deus. Por isso que o pastor Paulo, em várias pregações, tem nos ensinado que não é só a alma que precisa ser salva, sabe? Não é só almas que nós temos que salvar. Por isso que a igreja hoje entra também no âmbito do social. Por isso que você viu vídeos que lutamos contra a drogadicção, vídeos que lutamos contra a fome, contra a pobreza, contra a miséria. Não é só a salvação de uma alma, mas há corpos que estão ali, como você ouviu a irmã que levou uma criança com tuberculose e ela pagou o hospital, porque não é só a alma que precisa, é o ser humano integral, é o todo, é o corpo, a mente, a alma. E não dá para dividir, nós explicamos assim por ser uma questão didática, mas nós somos parte integral. É assim que nós temos que olhar o ser humano. Há uma interação, em outras palavras, uma aliança entre o corpo e o Senhor. Deus estabeleceu uma aliança com o meu corpo. Olha o que vai dizer o versículo 15 ao 17. Eu vou pedir para alguém trazer uma aguinha, Rafa, ou pastor, traz uma aguinha, que eu acho que é essa aqui da Amanda. Uma aguinha para mim, por gentileza. Há uma interação, uma aliança entre o nosso corpo e o Senhor. Versículo 15 ao 17 diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membro de uma meretriz ou de uma prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aqui ele está fazendo uma comparação entre aliança, sexualidade, o sexo, o coito em si mesmo, e ele está fazendo essa comparação com o casamento. E aqui ele está dizendo uma das verdades mais poderosas e mais ignoradas dos nossos dias. Porque a sexualidade hoje, numa cultura altamente hedonista, ou seja, que se guia pelo prazer, o que vale é sentir-se bem, o que vale é se eu tenho prazer ou não. E Deus nos deu a sexualidade para o prazer, não unicamente para o prazer, mas nos deu a sexualidade. A Bíblia vai falar a respeito disso. Provérbios, Eclesiastes. Nós não declaramos que a sexualidade seja só para a procriação. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz também. Porém, a palavra de Deus vai nos dizer claramente que que o casamento na Bíblia, de fato, é relação sexual. A relação sexual é um casamento. Às vezes a gente não percebe disso. Mas qual é o símbolo de uma aliança? Perdão, de um casamento? E o ato de você estabelecer um símbolo do casamento é isso mesmo. Porque na Bíblia, casamento tem a ver com sexualidade. Se você olhar no Antigo Testamento, você vai perceber que conhecer é o mesmo símbolo de intimidade, sabe? A palavra koinonia, que onde vem a palavra comunhão no grego, é a mesma raiz da palavra que vocês vão entender que é coito. É a mesma coisa. O que o texto está dizendo aqui é que o meu corpo faz parte, agora é dele, é de Jesus,
é membro dele. E assim como eu me torno um quando caso e há uma relação sexual, diz que não é uma união apenas de corpo. Começa fisicamente, mas entra no âmbito de espírito, de aliança espiritual. Porque o texto está dizendo assim, olha o que o versículo vai dizer, o versículo número 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Assim também, quando uma pessoa se une sexualmente com a outra, o texto vai dizer que se torna o quê? Se torna uma. O texto está dizendo, se eu me uno a uma prostituta, eu estou me tornando um com ela. Algo de mim está com ela e algo dela comigo. Não é apenas uma questão física. Por isso que essa ideia do mundo hoje da sexualidade casual, dos relacionamentos, sabe? Como se nada tivesse, e tem um monte de gente entrando naquilo, homens, né? E não pense que é só jovem não, porque tem um monte de adulto também entrando nessa, né? Não, casual, aquela coisa ali, sabe? E se destrói totalmente. E é interessante que as pessoas que se lançam nesse estilo de vida, elas vivem com a própria, elas sofrem exatamente pela mesma questão, se viciam. Aliás, quando nós lemos o livro Homem ao Máximo, quem leu o livro Homem ao Máximo, viu uma estatística de que o sexo vicia 10 vezes mais que a cocaína. Sabiam disso? Dez vezes mais que a cocaína. A sexualidade distorcida, por ser uma coisa íntima, poucas pessoas, mas quando você entra nesse âmbito, você não tem noção da como o diabo distorce e destrói algo que é tão precioso aos olhos do Senhor. Reverte. E vocês já me ouviram falando, dizendo que o diabo faz tudo para que haja sexo fora do casamento. E faz tudo para que não haja sexualidade dentro do casamento. Ele é extremamente sujo, porque ele gosta de distorcer. E aí o texto está dizendo assim, a aliança, meu corpo, Deus fez uma aliança com ele. O meu corpo são como se fossem os membros de Cristo Jesus. As minhas mãos são as mãos dele. Os meus pés são os pés deles. Ele quer usar como instrumento do que glorificar por meio do meu corpo. Ele não é algo ruim. Ele foi santificado. E existe uma aliança nele. E ele está dizendo, olha como você se relaciona, como você usa. Porque a sexualidade vai tentar destruir. E não há ferramenta mais poderosa que Satanás tem usado, principalmente contra homens, do que uma sexualidade destruída. Destrói, mancha, sabe? Quebra. Suja, tenta distorcer. E aí existem tantos pensamentos que as pessoas escutam. A coisa que a gente mais escuta no meio dos jovens é: mas você vai casar com essa pessoa se nunca ter conhecido, se você não gostar? E se não acontecer, não sei, e se você não tiver química? E se não sei o quanto? Eu falei assim, gente, isso tudo é mito. Tudo isso é mito. Quantos casamentos dariam certo se todos aqueles que experimentassem antes não tivessem problemas sexuais posteriormente? Muito pelo contrário, o que a gente percebe é inúmeros relacionamentos de desconfianças, de ciúmes, de raiva, de tantas questões, porque algo aconteceu lá atrás. Porque começou de forma ruim, porque o início lá atrás, na forma como começou, está a raiz. Porque a aliança sexual não foi feita no leito do matrimônio, mas foi feita fora.
E aquilo atormenta na culpa, alimenta a desconfiança, destrói, não gera segurança. E quando nós olhamos para isto e precisamos de conserto, nós precisamos voltar mentalmente, confessar diante de Deus, renunciar a todas as alianças e parceiros matrimoniais que nós tivemos fora de uma aliança. Por que parceiros matrimoniais? Porque a Bíblia diz que sexo é casamento. E todas essas alianças precisam ser confessadas e renunciadas em Cristo Jesus, pelo sangue dele. Isso não é automático. Como assim automático? A Bíblia deixa claro que perdão de pecados tem a ver com confessar. Sim ou não? Não é automático. Tem a ver com confessar os nossos pecados. Tem a ver com reconhecer. Por isso que Tiago 5,16 vai dizer: confessai os pecados uns aos outros para serem curados. Eu costumo dizer que quando uma ovelha diz assim: pastor, vou contar uma coisa que eu não contei para ninguém. Eu falo assim: glória a Deus, lá vem cura. Porque é por aí mesmo. Começa a ter cura. E você não tem noção de quanta coisa nos atormenta, de quanta coisa impede, de quanta coisa dessas questões estão por trás, estas distorções, estas destruições, estes casamentos fora da aliança do casamento têm destruído a vida conjugal. Por isso que não é apenas uma aventura. Não pode ser tratado a sexualidade como está se tratando hoje. Sabe? Hoje se trata a sexualidade como se fosse beijo na boca. E não é. Não é dessa forma. Marca, se torna um. Por isso, a Bíblia está dizendo que é necessário ter arrependimento. É necessário ter confissão. É necessário reconhecer, confessar e dizer: Jesus, o que eu fiz? É necessário pedir perdão para ambos, ainda que casados forem, precisam pedir perdão um para o outro, porque ambos foram instrumentos muitas vezes de tropeço um para o outro. E isso a Bíblia está dizendo é sério. É sério. Por isso que quando há confissão, quando se reconhece, quando renuncia, quando a gente admite e diz: Senhor, muitos casamentos de verdade começam a acontecer. Quando eu falo não casamento de morar junto, eu falo de alma, de união, exatamente a partir do momento que se trata estas questões espiritualmente. Porque a Bíblia diz isso. Portanto, a Bíblia diz: há uma aliança com o meu corpo. Somos, eu vou ler a tradução correta, deveria ser assim, não o tabernáculo em si mesmo, ou o santuário, é muito mais do que isso. Somos o lugar santíssimo, porque a palavra aí que se usa é o lugar, o santo dos santos, o naós do Espírito. O lugar santíssimo era aquele no tabernáculo, onde o sacerdote entrava uma vez por ano, onde estava a presença máxima de Deus do tabernáculo. O texto está dizendo ali que acaso não sabeis que o vosso corpo é o lugar santíssimo do Espírito Santo? O que o apóstolo Paulo está dizendo: o meu corpo não é apenas a habitação de Deus, é o lugar santíssimo. Ele deve ser tratado com tanta seriedade, assim como o lugar santíssimo era, que o sacerdote entrava uma vez por ano, com uma corda, um sino, e as pessoas ficavam de fora, porque se o sacerdote estivesse impuro, ele morria, tamanha era a presença de Deus no tabernáculo, no santíssimo, no santos do santo, ou o lugar santíssimo que é chamado. O texto está dizendo: meu corpo é o santuário, o lugar santíssimo do Espírito Santo. Meu corpo foi criado por Deus, mas ele também precisa ser remido ou comprado, lavado pelo sangue de Jesus.
para que eu me torne uma nova natureza. Versículo 20 diz: porque fostes comprado por preço. Fostes o quê? Comprado por preço. O que o texto está dizendo aqui é que criados eu já fui, mas agora eu preciso ser remido, resgatado, comprado pelo sangue de Jesus. Agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Em último lugar, existem 2 imperativos, 2 estratégias que vão proteger você dos pecados sexuais. Você e a sua família. A primeira delas, no versículo 18, diz assim: fugir da prostituição ou da impureza. Fuja. Esse verbo fugir está no presente, sabe? Contínuo. Ou seja, a ideia de uma ação que tem início, mas não tem fim. Vai começar. Ou seja, a ideia de foge hoje, foge amanhã, foge sempre. E se você fugiu ontem, vai ter que fugir hoje de novo. Foge continuamente. O mesmo Deus que diz, resista ao diabo, é o mesmo Deus que diz, foge da prostituição. Não converse. Não flerte. Não negocie. Não fique com conversinha. Passe longe. Evite. Está namorando? Muito bem. Namore sentado. Abrace de ladinho. Dê beijo assim, porque de frente não presta. E como diz o pastor Jeremias, se você dizer que não está acontecendo nada, me preocupa, porque é para acontecer mesmo. Porque não dá. Sabe? Funciona mesmo, e é para funcionar. Eu tenho um amigo pastor que ele disse para a verdade, isso é fato, ele contou isso para a gente como verdade. Ele disse assim para o namorado da filha dele: você já teve desejo pela minha filha? Eu falei assim: que isso, pastor? Imagina. Então você é um mentiroso ou você não gosta de mulher. Já levou no... É que isso, pastor? Porque vai acontecer. Pastor Jeremias Pereira disse que tinha aquela irmã, né, dos seios fardos, que tinha que pegar os adolescentes. Eu falei assim: meu filho, botava aqui no peito. Ele chamou e falou assim: minha irmã, não faz isso não, é hormônio puro essa adolescência. Não foge daquilo. Né? As irmãs não entendem porque que a gente diz assim: irmão, olha a roupa que está vestindo, né? Oh, presta atenção. Né? Leg é para usar com calça, com blusa até aqui. Até aqui. É porque você não sabe o que acontece na cabeça de um homem. Eu gostaria que nem que você soubesse. Não é nada bom, vou falar para você. Então use aqui, irmão, pelo amor de Deus. Às vezes as mulheres olham no espelho, né? Lá em casa eu vejo, olham no espelho assim, fala assim: amor, não está curta. Não, mas não está. Mas levanta a mão, louva o Senhor para você ver. Coitado do irmão que está atrás. Mas não é só homem, não. Tem irmãozinho que está com uma calça tão apertada que ele engordou que aparece o cofrão aqui atrás, pelo amor de Deus, no meio do culto ali. Como que o irmão vai louvar ali com um negócio desse? Não é porque seja bonito, não, é feio mesmo. Me nos prive dessa cena, por favor. A gente não tem medida de saia aqui, qual é a roupa que você tem, mas, gente, é bom senso. Decência e ordem. Por favor, decência e ordem. Olha como você está. Foge. A Bíblia está dizendo foge. Hoje pela manhã na minha classe alguém me perguntou o que é laxívia. Porque nós estávamos falando sobre os pecados, né, Paulo? Laxívia é provocar desejos que não podem ser satisfeitos. Aí o pessoal não entendeu. Sabe quando você fica namorando e fica provocando? Isso é laxívia. Você pode ser laxivo no seu jeito de falar, no seu jeito de se vestir, no seu jeito de se comportar, no seu jeito de elogiar, no seu jeito de olhar, porque você provoca. Nós aprendemos aqui que tudo influencia. Tudo influencia. A gente aconselha as irmãs do louvor: irmãzinha, aqui, levanta a mão, por favor, lá na frente.
Né? A gente precisa, a Bíblia diz assim, foge. Olha o jeito que você namora, no carro, no escuro, não na brecha não, irmão, foge daquilo ali. Presta atenção como está conversando, a forma que você fala, o jeito que você trata as pessoas. Ensine os seus filhos. Eu ensino a minha filha, ela sabe muito bem. Né? Pai, posso botar essa sainha aqui, papai? Eu falei assim, filha, aquela mini saia é curta, mas se eu botar uma leg, aí tudo bem, pode botar. Aí dentro de casa, mas lá fora não. É verdade, você pensa que não, ela sabe. Pode perguntar para ela. Pergunta que ela sabe, a Andréia e a Sueli sabem disso. Lá em casa, é verdade. Manda lá em casa, filha, senta direito, filha, está aparecendo sua calcinha. Ai, eu aprendi agora na faculdade aquilo que a Bíblia já disse, na verdade. Até 6 anos, o que botar na cabecinha dela vai levar uma vida inteira para sair. Sabia disso ou não? Esses dias eu falei assim, os meninos, né? Os Nicolas. Quando alguém quiser namorar sua irmã, o que a gente vai falar, filho? Os 2 meninos falam assim, qual você quer? Cemitério ou hospital? E eu falo ainda assim para ela, falo assim, a filha que vier, ó. Ela fica assim, ai pai, eu falei assim, você sabe que você tem três para defender você, minha filha, presta atenção. Você está fazendo a cabecinha dela desde cedo, imagina. Eles acham mais barato, e ela sabe, conhece o pai. A gente brinca, mas eu preciso ensinar. E os meninos a tratar a irmã, a tratar como as mulheres, as questões, como você vai conversar, do jeito que você fala, a forma que você conversa, não é instrumento, não é de qualquer forma, é jeito, delicadeza. Mas não é só fugir, faça o certo, gente. Faça o certo. Lide, a Bíblia está dizendo, é bonita, a sexualidade é de Deus, mas olha quem usa quem. É você que está usando a sexualidade ou é a sexualidade que está usando você? Isso vale até para casado. Porque tem casado que pensa que não vai passar por luta não, que tem que ouvir sempre um sim, não é não, querido, tem que ouvir não de vez em quando. E vai ouvir. E tem que aprender a lidar. E eu falo para todo jovem solteiro, eu falo assim, você pensa que sexualidade vai resolver casando? Tudo isso é mito, não é não. Tem que ter domínio próprio também. Lá, no meio do casamento. Não é assim que você está pensando, não. Né? Sinto muito te decepcionar, mas não é. E você vai ter que exercer isso. Sabedoria, aprender a lidar. E a Bíblia diz assim, foge da prostituição, foge, hoje, amanhã, sempre, evite, não dê trela, não dê conversa, porque senão isto vai enganar você. A palavra de Deus é muito clara, irmãos. Sexualidade não é para reprimir. O que significa reprimir? É como a Coca-Cola, você viu, já mexe agora, já abriu, vai explodir. É canalizar. Né? Eu estava estudando, eu falei assim, esse Freud tem algumas coisas interessantes, eu estava pensando aqui comigo. Ele diz uma das teorias dele, eu acho que é exatamente isso que a Bíblia nos diz. Ele diz que todo ser humano, eu não concordo 100%, não sei, não estudei muito, mas ele diz o seguinte, que muitas das coisas que existem têm a ver com a sexualidade, começa na infância. Mas ele diz que todo impulso sexual não necessariamente vai para a sexualidade, mas pode ser canalizado esse libido para uma série de outras coisas que te dão energia. Como, por exemplo, criatividade, capacidade de pensar, de ler, esse chamado de pulsão pode ser canalizado para muitas outras coisas, mas continua sendo esse desejo que se transforma em algo muito bom. Aí eu falei assim, interessante isso. Eu falei assim, ainda estou estudando, mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que sexualidade não se reprime. Sexualidade tem um lugar onde vai ser vivido, e a Bíblia diz que isto é casamento. Mas, enquanto isso, você foge, e a ideia de fugir não é reprimir, a ideia de fugir é faça outras coisas,
pense em outras coisas, viva outras coisas. Você não é só sexualidade, você tem outras coisas lindas que você pode viver. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a Bíblia vai nos ensinar o tempo todo. É bom, é de Deus. Mas então o que eu vou fazer? Qual é o segundo? Para terminar. Segundo imperativo. Versículo 20, a parte final do versículo 20. Alguém lê para mim, por favor. Glorificai a Deus com o seu corpo. Glorifique a Deus com o seu corpo. Ele pertence ao Senhor. Meu corpo é de Deus e eu devo glorificar a Deus com o meu corpo. É bênção de Deus. Eu sou um com Deus. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Meu corpo é o altar dele. É onde ele habita. É o Santíssimo. É o lugar santo. Aqui o Espírito Santo escolheu habitar. Por isso que Satanás quer destruir o corpo. Quer destruir. Por isso que a ferramenta número 1, a Bíblia vai dizer que quem peca sexualmente, não peca só contra o Senhor. Peca contra seu próprio. Todo outro pecado que se comete, acontece fora do corpo. Mas o pecado sexual, quem peca contra o seu próprio corpo. Contra Deus e contra si. Mancha. Destrói. E eu sempre digo, quem peca sexualmente, não acaba aquela tormenta só quando você confessa. É necessário uma profunda desintoxicação, porque a sexualidade não é só física. Ela acontece primeiramente aqui, na mente. Quem cai, não cai assim, ai, escorreguei. Cair não, você alimentou isso muito, há muito tempo que você está alimentando aquilo. Por isso, é necessário uma desintoxicação na nossa mente e no nosso coração, no nosso corpo. Glorificai. As duas soluções está dizendo aqui, fuja das paixões e glorifique a Deus com o seu corpo. Amém? Curve sua face, por favor. Gostaria que você parasse por um instante. Quais são as alianças? Existe alguma aliança que você precisa renunciar? Algum pensamento que tem controlado, dominado, perturbado você? O Espírito Santo de Deus habita em nós. Quanta gente tem sido enganada. Quanto a televisão explora, alimenta, as mídias, as músicas, as letras das músicas. Hoje até em livros, romances. Quanta destruição, quanta distorção, quanto engano. Senhor, nós queremos pedir perdão como igreja, Jesus. Queremos reconhecer que uma das estratégias que Satanás tem usado nesta igreja brasileira, Senhor, tem sido a sexualidade tão distorcida que os nossos filhos absorvem, que no mundo se fala, se declara. Se fala tanto de sexualidade, mas tão distorcida, tão rasa. E como Satanás tem destruído casamentos, relacionamentos. Quantos homens e mulheres estão aprisionados. Quantos têm perdido a alegria da salvação como Davi.
quanto tem deixado de experimentar o que o Senhor deu, como o fez, Senhor, Sansão. Quanto, Senhor, quanto nós precisamos de homens e mulheres como José, que disseram não o tempo todo, que fugiram, Senhor, que foram covardes, mas vitoriosos, porque eles fugiram. Ajuda-nos a fugir, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, lava-nos com o Teu sangue, derrama o sangue de Jesus sobre o nosso corpo. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não administramos direito, quando nós não somos bons mordomos da nossa saúde. Quando, Senhor, quantos casamentos aconteceram fora da aliança do casamento. Quantas uniões sem a bênção do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Renunciamos, ó Deus, a tudo aquilo, Senhor, toda a herança, toda a história, todas estas alianças que foram realizadas fora do casamento. Ó Deus, cobre-nos com o Teu sangue, cobre, Senhor, o nosso corpo com o Teu sangue. Repreende as astúcias de Satanás, as acusações do maligno, Senhor. Assumimos a nossa posição em Cristo, de que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, e confessamos que todo pecado, toda relação sexual fora do casamento, Senhor, entre um homem e uma mulher, é pecado, Senhor. Limpa-nos com o Teu sangue em nome de Jesus. Libertas aqueles que lutam, aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão em garras, aqueles que estão em perturbação, aqueles que estão, Senhor, escravizados. Em nome de Jesus, liberta-nos, ó Pai. Liberta o Teu povo, Senhor. Liberta a Tua igreja, liberta este Brasil que tanto sofre, Senhor. Quanto, Senhor, é atacado, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor escolheu habitar no nosso corpo. Eu quero clamar em nome de Jesus agora também, Senhor, por aqueles que lutam, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão num leito de hospital, Senhor, por aqueles, Senhor, que estão atravessando momentos de doenças, por aqueles que estão, Senhor, passando pelo luto, Senhor. Clamamos em nome de Jesus por eles, por homens e mulheres, pais, mães, esposos, esposas, filhos. Que o Senhor console, ó Pai, em nome de Jesus. Clamo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, por aqueles que precisam tomar decisões, precisam ouvir a Tua voz, que não querem errar, que estão temerosos, que precisam que o Senhor fale o coração deles. Por aqueles que estão desesperados no meio de crises conjugais, cansados, fadigados, desesperançosos. Aqueles que foram traídos, enganados e que lutam para perdoar. Em nome de Jesus, realiza uma obra, Senhor. Clamamos por aqueles que se deixaram escravizar, Senhor, se deixaram enganar. Em nome de Jesus, quebra os grilhões, as correntes, tudo aquilo que está aprisionando estas pessoas, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Aqueles que clamam pelo seu sustento financeiro, aqueles que precisam de um milagre, de um emprego, de sabedoria, de discernimento, de entendimento. Em nome de Jesus nós clamamos por estes, ó Deus. O Senhor conhece outras pessoas, outros motivos que estão sendo colocados diante do Senhor. Escuta a nossa oração, perdoa-nos, ó Pai. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.